Olá pessoal, me chamo João Vitor. A gente vai resolver aqui a questão de número 1 do livro do Saraiva. Bom, a questão diz o seguinte: um barco motor que ia subindo um rio encontrou uma balsa que se movia no sentido da corrente. Decorrida 1 hora do encontro, o motor do barco parou. O conserto do motor durou 30 minutos e durante esse tempo o barco moveu-se livremente no sentido da corrente. Depois do conserto, o barco começou a mover-se na direção da corrente, com a mesma velocidade relativa à água, e alcançou a balsa a uma distância de 7,5 km. Em relação ao primeiro encontro, determinar a velocidade da corrente considerando a constante. Bom, então aqui nós iremos tomar como referência sempre o barco com relação à margem. A margem será a nossa referência, será o nosso referencial. Bom, então vamos tentar encontrar a posição, ver o que esse encontro nos diz, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos dizer aqui que o x do barco a motor vai ser igual à velocidade relativa em relação à margem vezes o tempo, beleza? E o x da balsa, xb, chamada de xb, vai ser a velocidade da corrente, né? Porque a balsa, vamos dar a entender que a balsa, ela não tem nada que está movendo ela, fazendo ela se mover mais rápido, como no caso ele menciona que tem um barco a motor. Então isso nos leva a entender que a balsa só está sendo movida pela velocidade da correnteza. Então vai ser a velocidade da corrente vezes o tempo. Show. Como é um encontro, nós podemos dizer que xbm é igual a xb, certo? Então a velocidade relativa da corrente vezes o tempo t. Então o tempo são iguais, não podemos desconsiderá-los. Então a velocidade relativa com a sua margem igual a velocidade da corrente. Show de bola. Vetorialmente nós podemos determinar que essa velocidade ela vai ser a velocidade do barco, velocidade relativa no caso, né? Menos a velocidade da corrente, certo? Desculpa, a corrente. Logo, nós podemos dizer que a velocidade do barco é 2 vezes a velocidade da corrente. Beleza, então nós conseguimos encontrar essa relação com o encontro entre o barco a motor e a balsa. Show de bola. Bom pessoal, na situação 2, o enunciado nos diz que o barco a motor anda 1 hora. Beleza, 1 hora após o encontro, e o que a gente pode tirar daí é que nós vimos que a velocidade do barco com relação à margem, ela é 2 vezes a velocidade da corrente, né? Tá, a velocidade do barco. Beleza. Então, se a velocidade do barco é 2 vezes a corrente, vetorialmente, quando o barco se move na direção contra o rio tem a correnteza. Então, vetorialmente, o barco tem a mesma velocidade da corrente, só que no sentido contrário, no sentido contra o rio. É fácil perceber isso, já que a velocidade do barco é 2 vezes a da corrente. Beleza. Então, vou só apagar aqui. Então, perfeito. Nós já concluímos o primeiro raciocínio. Agora eu quero que vocês pensem quando o barco quebra. Vamos dizer que aqui o barco quebrou. Só mais. Quebrou. Nesse instante, o barco se movimentará na mesma velocidade da corrente, né? Porque não está sob ação de propulsão nenhuma. Então o barco fica sob ação somente da corrente, só que agora no sentido a favor do rio, no sentido positivo. Beleza. Então, quando nós podemos tirar daí é que o barco, nessas 1h30, o barco está sempre se movendo na mesma velocidade da corrente. E o outro objeto da nossa situação, que também está se movendo na mesma velocidade da corrente, é a balsa, né?
é a balsa. Então, se a balsa e o barco estão se movendo na mesma velocidade da corrente, é de se concordar que o intervalo de tempo que um está do outro é sempre o mesmo, né? Eu vou fazer uma linha do tempo para que seja mais fácil vocês perceberem. Bom, aqui está a nossa linha do tempo. Nós vamos definir o início dessa reta como sendo aqui o encontro entre os dois, que a gente já verificou essa situação. Ok, eu vou dizer que aqui vai ser quando o barco quebra. Passado 1 hora, que vai ser 1 hora, o barco quebrou, né? Como a balsa e o barco nessa 1 hora se movem ambos na velocidade da corrente, como eu já expliquei para vocês o raciocínio, a balsa vai estar no sentido oposto ao que o barco quebrou. Então a balsa está aqui, né? Beleza, a balsa está aqui. Pronto, quando ele quebra, o barco agora se move. O barco agora se move na direção a favor do rio, né? Esses 30 minutos que ele fica quebrado. Então a gente pode dizer que o barco percorre metade do caminho, 30 minutos. Tá 0,5 H, né? Sendo 3 H, beleza. Tá se movendo meia hora. Só que, como os dois são na velocidade da corrente, a balsa também se move esses 0,5 H. Não está muito proporcional, mas eu vou ajeitar aqui, né? Então, aí o enunciado nos diz o quê? Quando dessas meia hora, o cara conserta o barco, beleza. Só que quando ele conserta o barco, ele não se move mais na direção contrária ao rio, ele se move na direção a favor ao rio. Então é válido isso aqui que a gente encontrou. Esse é o pulo do gato. Por quê? Veja que os dois sempre estão no intervalo, até agora. Os dois sempre estão no intervalo de 2 horas de distância um do outro, né? Em distância entre aspas, né? Beleza. Quando ele liga, ele está 2 horas. Só que o barco se move 2 vezes a velocidade da corrente. Então quer dizer que todo o tempo entre eles dois, o barco vai fazer em 1 hora, não em 2. A gente pode ver aqui, ó. Aqui tem 0,5 H, que é 1 hora, e aqui 0,5 H. O intervalo de tempo entre eles é 2 horas. Só que o barco ligou e agora ele tem a velocidade do dobro da velocidade da balsa. Então ele vai fazer esse tempo todo aqui, ó, em 1 hora. Beleza. O enunciado nos diz aqui, ó, que o barco encontra a balsa a uma distância de 7,5 km em relação ao primeiro encontro, ou seja, desde que eles se encontraram, o barco andou 7,5 km para poder encontrar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, com esse raciocínio, nós temos que o tempo que a correnteza anda, né, de 7,5 km vai ser o quê? Vai ser o tanto de tempo que o cara demora para chegar até aqui, né? E o tanto de tempo que ele demora para chegar até a balsa, que a balsa tá aqui agora, né? Então vai ficar o seguinte: ele demorou 1h30 até aqui, né? 1h30. Então vamos aqui, velocidade da corrente. Agora 7,5 km foi o percorrido em 1h30. Um 1,5 H km, né? Mas agora o tempo que ele vem mais rápido até aqui, né? Então agora ele percorre em 1 hora, como eu mencionei. Então isso vai ficar 3 km por hora, que é o gabarito da questão. Beleza? Então essa é a resolução da questão 1 do livro do Saraiva, e até mais.